Olá, pessoal, tudo bem? Sou a professora Marcela e vamos para mais uma aula de língua portuguesa. A gente vai dar continuidade às regras de acentuação e vamos ver a parte 2, ok? Só para relembrar, a acentuação gráfica é a colocação de um acento ortográfico que vai indicar e vai marcar a sílaba tônica de uma palavra. Os acentos gráficos na nossa língua são os acentos agudos, graves e o acento circunflexo, ok? Vamos relembrar agora sobre a sílaba tônica, porque isso é muito importante para as regras de acentuação. As palavras são classificadas em oxítonas, cuja a sílaba tônica ela sempre vai cair na última sílaba. Aqui eu coloquei 3 exemplos: café, coração e cajá. As palavras também podem ser classificadas como paroxítona, que são aquelas onde a sílaba tônica está na penúltima sílaba. Por exemplo, de táxi, útil. Proparoxítonas são aquelas em que a última sílaba, a antepenúltima sílaba, tem a sílaba tônica. No caso de lâmpada, câmara, tímpano, máximo, ok? Vamos agora estudar sobre as regras das palavras paroxítono, ok? A acentuação das palavras paroxítonas. A gente acentua todas as palavras terminadas em L, R e N, tá? Uma atenção para as palavras que terminam, as paroxítonas que terminam em N. Quando elas estiverem no plural, elas não vão receber acento. Ou seja, a gente vai colocar o acento na palavra hífen, mas se estiver no plural hífens, não vai ter acento, ok? A gente vai colocar acento na palavra amável, caráter, ok? E no plural vai deixar. Mas no caso das palavras que terminam com N, se elas estiverem grafadas no plural, a gente não vai colocar o acento. Outras palavras que terminam com X, como látex, tórax, PS, que não são muitas, mas a gente tem fórceps, bíceps, an ou ans, ok? No plural também. Ímã, órfão, órfãos, órgão, bênçãos, ou no plural, fórum, álbum, álbuns no plural, íon, elétron, elétrons também pode ser, nêutron e nêutrons. Então, todas essas palavras que terminam com L, né, todas as palavras paroxítonas, ok? Que terminam com L, R, N, X, PS, e on, elas vão estar sempre acentuadas. Agora vamos ver outros grupinhos. Palavras que terminam com i, u, ei e de tom oral. Mas vamos com calma. Terminam com i ou is, né? Táxi, júri ou júris. Vênus, ônus. Termina com u ou com u com s. Ei, jockey e pônei. Agora, o que são os ditongos crescente ou decrescente? O que é o ditongo oral, tá? Vocês lembram a diferença do ditongo e do hiato? A gente tem que voltar naquela regrinha lá de trás. Tanto faz se ele for crescente, de uma semivogal para uma vogal, ou no caso de decrescente, né, de uma semivogal para uma vogal. No caso, por exemplo, história, aqui eu tenho uma semivogal e uma vogal, tá? Então, ele é um ditongo oral crescente. E a gente tem, no caso aqui, por exemplo, uma semivogal U e uma vogal A. Então, um ditongo oral crescente, mas não importa, tá? Todas as palavras que terminarem com ditongo oral, elas vão ser grafadas, ok? Acentuam-se as paroxítonas terminadas em ditongo crescente, como eu falei, olha, EA, OA, tá vendo? Todos eles você vai sempre colocar os acentos. Óleo, mágoa, início, care, ingênuo, férias, todas vão ser acentuadas. Agora vamos para uma parte que a gente tem que ter muita atenção, tá? Observações importantes. De acordo com a nova ortografia, que é o novo acordo ortográfico desde 2009, os ditongos terminados em ei e oi não são mais acentuados. Perceba agora como era antes e agora como são grafados. Coreia tinha acento, hoje não tem mais. Plebeia, ideia, odisseia e jiboia. Tá? Então, são esses ditongos terminados em e e oi não são mais acentuados, tá? Não serão mais acentuados também o i e o tônico, né? Forte, depois de ditongo.
se eles formarem um hiato. Hiato é aquela separação das vogais. Então, sauípe, bocaiúva, feiura, poiúna, nunca vão ser acentuados mais, ok? Não serão mais usados acento agudo para diferenciar algumas palavras, como para, que antes a gente tem o para de preposição e o para de verbo. Então, antes a gente acentuava, agora não se acentua mais. Aí você vai se perguntar, mas como é que eu vou saber? Você vai saber pelo contexto da frase, tá? Se é um para de preposição ou se é um para do verbo parar. Pela de preposição e pela do verbo pelar. Polo, tá? Substantivo, aquele esporte, e o polo, que é por e ó, também não vai mais acentuar. Pelo, substantivo, né? Pelo do braço, e agora pelo como preposição, também não vai ser mais acentuado. Pera, substantivo, fruta, e o pera, preposição referente ao português, também não vão ser acentuadas. Mas calma, que ainda duas palavras, elas recebem obrigatoriamente o acento diferencial. Então, a gente ainda vai fazer essa acentuação no verbo por, que mantém o circunflexo para que não seja confundido com a preposição por, tá? A mesma pronúncia, tudo igual, tá? Mas por de verbo tem acento ainda. E pôde, o verbo conjugado no passado, também vai ter circunflexo para que não haja confusão com pode, tá? Ou pôde, a pronúncia pôde, com o mesmo verbo conjugado no presente, ok? Então, essas duas palavras ainda continuam recebendo o acento diferencial. Vamos agora ver as regras das proparoxítonas. É a melhor regra de todas, porque todas as proparoxítonas são acentuadas graficamente. Trágico, patético, árvore, máximo, ângulo, dúvida, álipe. Então, a gente vai ver, lembra das proparoxítonas? A sílaba tônica está na antepenúltima, né? Última, penúltima, antepenúltima. Todas são acentuadas, ok? Agora a gente vai pensar, paroxítona ou proparoxítona? As palavras terminadas em EA, EO, IA, IE, IO, OA, UA e UO podem ser consideradas proparoxítonas ou paroxítonas. Às vezes você vai ficar com dúvida. Se o encontro consonantal for entendido como um hiato, são proparoxítonas. Se o encontro consonantal for entendido como um ditongo, serão paroxítonos. Por exemplo, história, série, gênio, glória, elas são proparoxítonos, porque a gente vai separar aqui, olha, a gente separa e a gente vai contar. Né? A antepenúltima sílaba é proparoxítona, tá? Série, a mágoa. Então, tudo proparoxítona, porque a gente vai contar última, penúltima, antepenúltima sílaba. Então, a sílaba tônica está na antepenúltima sílaba, elas são proparoxítonas e todas são acentuadas, ok? Palavras proparoxítonas e erros de prosódia. O que é isso? E tem uma partezinha da fonética em que se trata da acentuação tônica das palavras, tá? Chama-se prosódia. Os erros são muito comuns na prosódia porque a gente tenta transformar uma palavra paroxítona em proparoxítona. E a gente faz a pronúncia errada. Por exemplo, rubrica é rubrica, tá? A sílaba tônica é aqui, bri. Então, ela é uma palavra paroxítona. Então, se a gente fala errado, rúbrica, né? A gente vai acentuar, porque todas as palavras proparoxítonas são acentuadas, mas a gente está pronunciando errado, tá? Então, a palavra é rubrica, tá? Para quem não sabe, rubrica é você assinar, né? Abreviando, fazer aquela rubrica do seu nome. Não é rúbrica, tá? Rubrica. Recorde também, recorde. A sílaba tônica é no cor. Então, recorde está errado. É recorde, tá? Então, recorde, você acentuou, pensando em ser proparoxítona, mas a pronúncia está errada. Libido também, ó, libido, a sílaba tônica no bi, então lípido está errado, ok? Então, muita atenção nesses erros de fonética, nesses erros de pronúncia, chamados de prosódia, onde a gente transforma uma palavra que é paroxítona
numa palavra proparoxítono. A gente acentua, a gente faz acentuação graficamente, a gente pronuncia errado essas palavras, ok? Aqui a caixinha que estava na outra aula, a gente já estudou os monossílabos tônicos, terminados em A, como pá, como pé e O como pó, sempre são acentuadas. As oxítonas terminadas em A, em E e O, tanto no singular quanto no plural, e em e ens são acentuadas. Para paroxítonas terminadas em e ens e an, são acentuadas, e A, E e O não são acentuadas. Proparoxítonas, qualquer letra, são todas acentuadas, tá? Aí a gente tem algumas regras especiais para os ditongos, apenas em oxítonas e em monossílabos, hiatos, acentos diferenciais, lembra? A gente só pode diferenciar o pôde e o por, ok? E a gente ainda tem o latinismo, que são palavras de origem latim, que a gente ainda acentua, ok? Aqui é só para vocês conferirem, como a gente percebe em tirinha, em cartaz, em charges, as regras de acentuação. Vejamos o que mais muda nesse acordo. A gente está falando do acordo ortográfico. Acento agudo desaparece nos ditongos abertos ei e oi das palavras paroxítonas. Certo, certo. A regra parece bem simples. Só falta eu achar aqui nessa jossa que diacho significa isso, ditongo e paroxítona. Então, a gente tem que saber a regra, o que são ditongos, o que são hiatos, paroxítonas e proparoxítonas. Mais umazinha. O acento agudo desaparece do i do o tônico de palavras paroxítonas quando essas letras vierem depois de um ditongo. Cruzes, que rolo. Vândalo, preciso de um exemplo. Aqui, vândalo é o cachorro, ok? Espelho não entendi. Feiura, agora vira feiura, sem acento, né? Então, feiura não vai ter acento porque são palavras paroxítonas, né? E vai ter o i e o u juntinho aqui, são ditongos, ok? Não deixem de fazer os exercícios que eu selecionei na nossa lista. Vai ter um gabarito, faça, confira. Se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato com a gente. Um beijinho, tchau, tchau.